Abram alas que o Carnaval 2025 tá na mesa e nós, eu, Léo Fraga, e ao meu lado, Marcos Tito. Estamos aqui para mais um bate-papo maravilhoso sobre Carnaval. Agora aqui recebendo a MUG, Mocidade Unida da Glória. Eu tô aqui com o Peterson Alves e o Patrick Rocha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pelo convite, estamos aqui. E vamos que vamos, né? Porque o Carnaval tá aí, né? Aí, Muito obrigado pelo convite, que é sempre um prazer falar de Carnaval, né? nós que agradecemos a disponibilidade e essa nossa série especial, ela tem o objetivo de contar as histórias que as escolas vão levar para a Avenida. E nós queremos saber que história a MUG vai levar esse ano para o Sambão do Povo. Eu vou deixar para Peterson fazer essa conversa. Pois é, né? São Jorge, né? É um santo tão guerreiro, né? E aí a MUG escolhe aí esse tema, né? Esse santo, para poder narrar e buscar o tão sonhado tricampeonato, né? Que tudo começou com uma pequena brincadeira na beira de um fogão, a gente fazendo uma feijoada lá e eu ajudando de salgar, e aí com isso eu falei, a gente estava fazendo Homero Macena, né? Eu brinquei com o vice-presidente, falei, imagina a gente fazendo Homero Macena, MUG bicampeã, a gente podia ir bem com o São Jorge, né? Porque é pra guerra, porque realmente, o que eu falo para todo mundo assim, ser campeão, né, é uma jogada de sorte, na verdade. Você chutou a bola, bateu na trave, ela entrou e você fez gol, né? Agora, você ser bicampeão já é uma responsabilidade, né? Porque aí você faz um carnaval que você tem que provar por que você foi campeão naquele ano, né? Você se deu o melhor, foi a melhor escola. Aí você almeja o bicampeonato, né? E aí agora, para você ser tricampeão, você tem que fazer melhor do que os seus dois campeonatos que você tem Tem que clamar anterior. pra fé também, né? E aí você tem que ter buscar com a fé, meu filho. Não pode ser só na pluma e no paetê e no brilho, né? Tem que ter a fé, tem que ter a vela acesa, tem que ter a espada de São Jorge lá, né? Por isso que a gente escolheu esse tema, né? Também a escola tem um evento que ela realiza, né, todo ano, que é a Feijoada de São Jorge, que era um evento a qual o vice-presidente, que é o cara mais devoto que tem ali dentro da MUG de São Jorge. Hoje a galera também, assim, acho que está todo mundo aprendendo, né, com esse processo do carnaval, dessa construção, desse Jorge do povo brasileiro. Então, ele trouxe esse evento para a MUG, né? Ele fazia na rua. E aí acabou se tornando, digamos assim, uma segunda feijoada, né, Patrick? Que a MUG Cresceu tem. bastante. A gente começou com 50 pessoas a feijoada de São Jorge, e nessa última edição foram 600. Nossa. E é uma feijoada extremamente gratuita, tá? As pessoas participam, né? Aí tem umas camisas do santo que são vendidas, né? O ingresso e a participação é com a doação de alimento. é com a Ele doação de separa alimento. os ingredientes que você vai doar e participa do evento. E assim. participa do evento, é. Se você quiser participar da próxima, você leva Já lá uma estão linguiça, um pé de convidados. porco, um pacote de feijão, né? Faz a doação e participa do evento, né? Para 600 pessoas, Tem olha até só. essa exigência, né? Não pode cobrar dinheiro na feijoada de São Jorge, por conta da fé e da devoção, a gente não cobra. Tem que ser mesmo o alimento. E que legal, né? Essa história já contando que tem toda uma ligação com a escola anterior, inclusive, ao samba. Mas como é que foi construir, colocar, né, pensar e colocar, tanto no samba enredo, quando colocar na avenida as histórias, né? As referências ao São Jorge aí, como é que é esse processo criativo aí? Então, na verdade, tudo começou, assim, eu assisti alguns desfiles de algumas escolas, porque todo mundo sabe que São Jorge já foi um santo muito contado, né? Tanto Rio e São Paulo, mas nunca foi contado no Carnaval Capixaba, né? E aí, com isso, a gente começou a assistir alguns desfiles para a gente não seguir o mesmo caminho. Que a gente não queria um São Jorge biográfico, né? Contar a história, nasceu na Capadócia, foi um soldado romano que lutou, né? Que arrancou várias cabeças, né? Porque antes de ser santo ele era um soldado, né? Então ele servia, né, ao imperador, então ele foi treinado para matar, para perseguir o cristianismo, né? Então, depois que ele se converte, né? Mas assim, antes de se converter, ele matou muita gente, né? Arrancou muitas cabeças, né? Então, com isso, não era isso que a gente queria contar, porque isso todo mundo já contou, a roda do martírio, aquela coisa toda. Então eu falei assim, vamos fazer um São Jorge brasileiro, nosso, né? Porque São Jorge, né, a gente tem Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil, mas assim, informalmente, São Jorge se tornou também padroeira do Brasil, porque muita gente, é muito brasileiro devoto desse santo, né? Você vê que a classe artística mesmo, os sambistas, os pagodeiros, quase todos eles são devotos, né, de São Jorge.
Jorge. Então, a gente começou a trilhar por esse caminho, as pesquisas, né? E construímos esse Jorge do povo brasileiro. O que é mais legal nesse recorte do Jorge, do povo brasileiro, é que assim, eu enquanto vou acompanhando, né, a história que está sendo contada, construída, você vê aquele cara que é lá da Capadócia, né, que tem uma origem da Igreja Católica Ortodoxa, como que ele se torna tão popular aqui no Brasil, né? Aí tem a história que a gente vai estar passando, né, na avenida, com o sincretismo, né, com a ligação de ser um santo guerreiro, de estar próximo das classes marginais. Então isso fez com que o São Jorge se tornasse tão popstar aqui no Brasil. O padroeiro informal do Brasil. Isso Porque ele é aí. mais famoso que Nossa Senhora Aparecida. Um monte de gente tem tatuagem. São Jorge está na oficina, está na borracharia, está no salão, no botequim. Ele está em tudo quanto é lugar. O que mais se encontra é São Jorge nos Então, altares dos é verdade. botequins. O próprio samba fala, né? Sua presença está em todo lugar. E realmente é. A gente ouve falar de São Jorge o tempo inteiro. Então, assim, como que isso aconteceu e se tornou essa estrela no Brasil, né? São Jorge. Então, é bem por aí o caminho que a MUG vai estar seguindo e é muito legal esse recorte. E aí foi essa ideia que a gente pensou para poder contar, né? E é lógico que a gente fala dessa parte, né, do sincretismo, porque falar de São Jorge no Brasil e não falar do sincretismo, né, seria como se tivesse arrancado uma página da história do santo no Brasil, né, com a chegada do povo preto, né, com essa travessia. Então eles trazem para o Brasil, né, as suas divindades de matrizes africanas, né? E aí com isso São Jorge é sincretizado com Ogum. Aí é criado esse encruzilhamento aí desses dois santos, né? E que hoje a gente vê aí por o Estado ser laico, né? O povo mesmo de terreiro, o povo de matriz africana, eles tentam separar hoje, né? Porque São Jorge é São Jorge, Ogum é Ogum, mas eles não vão conseguir, porque isso já se enraizou na cultura do povo brasileiro. A feijoada do dia 23 de abril, os tambores tocando os atabaques, as festas, as missas nas igrejas, né? E as esquinas das ruas, os botequins com grandes festas, com grandes feijoadas, aí esse grande santo aí do povo brasileiro. E isso acaba sendo um reforço do que a gente tem conversado aqui, que o carnaval ele tem um papel de reflexão, seja num contexto social, num contexto cultural e religioso. Sim, né? Em sim. relação à tolerância religiosa, respeito às religiões e às manifestações de quaisquer que forem as religiões. E também é um papel importante do carnaval trazer isso para a mesa e falar, olha, conheça essa história e deixe o seu preconceito de lado, porque muitas vezes o preconceito ele vem pela falta de conhecimento do assunto. Sim, com certeza. E também, assim, a MUG também abraçou essa causa, porque alguns lugares que eu passei, andei, caminhava, né? Assim, em rua, rodas de bate-papo, eu sempre ouvi algumas pessoas dizer assim, que a MUG era uma escola embranquecida, né? Meio que preconceituosa, né, Patrick? E aí, então, a gente também se propôs a fazer esse enredo, principalmente nesse período que a gente vive aí, de intolerância religiosa, de racismo, né, onde o preconceito, né, impera, né, praticamente todos os dias, né, e aí, então, a gente também resolveu fazer para isso, para mostrar, não, que a MUG, né, até porque toda escola de samba, ela nasce, né, ela é oriunda de um terreiro, né, ela nasceu no Rio de Janeiro, no terreiro da Tia Ciata lá, né, nas histórias, nas narrativas do carnaval, pelo Brasil afora, todo mundo sabe aí, são os conhecedores, né, e com isso, né, as pessoas precisam respeitar as matrizes africanas, né, que são o nosso ritmo, né, a batida do tambor vem, né, veio do velho mundo para o novo mundo, né, então com isso a gente resolveu Isso aí também fazer. me volta até na escolha do enredo, quando foi... Lógico que a gente teve proposta de outros enredos, né? E a diretoria, quando foi sugerido São Jorge, foi unanimidade. Porque também apareceu que era um desejo latente da comunidade. Todo mundo queria que tivesse um enredo, que tivesse alguma sugestão afro, né? E é o que o São Jorge está fazendo e a gente não teve medo. A gente assume esse enredo religioso, porque é corajoso fazer um enredo religioso. E assumir também essas vertentes do sincretismo, que vai estar presente no enredo. E aí quando a gente fala dessa questão do preconceito, né, e aí essa coisa que está tão latente, a gente, né, dentro dos nossos estudos, né, a gente
enxergou, né, nas narrativas católicas do cristianismo, que o dragão, na verdade, ele tem a simbologia, né, a força, aquela visão de um bicho do mal, né, que foi o que São Jorge lutou e matou, né? E aí com isso a gente traz, né, esse preconceito todo dentro dessa linhagem, dentro desse caminho dos dragões do dia a dia, né, que as pessoas lutam, né, vence, o brasileiro ele precisa lutar, né, ele tem, porque o que a gente quer no São Jorge? A gente quer mostrar que dentro de cada um brasileiro existe aquela força de São Jorge, né, do devoto, aquela devoção que a pessoa tem, né, então ele se veste com as armas de Jorge para vencer os dragões do dia a dia. E quais são esses dragões? O racismo, a homofobia, o preconceito, o desemprego, a fome, a desigualdade. E aí a gente tem uma ala, né, e que tem esses dragões, né? São 40 dragões, não são as fantasias, são cabeças, né? E aí o Fulhão vem sob o manto de São Jorge, né? É um andor. E aí ele traz, né? É bem bacana, é linda essa ala, né? Vale a pena as pessoas prestarem atenção no desfile, porque estão lá. Cada dragão tem um nome, tem um título, né? Que são os dragões do dia a dia. Quando a gente pensou na identidade visual do enredo, também a gente pensou dessa forma, de não colocar um São Jorge com uma imagem. A gente colocou uma armadura, para quem quiser vestir aquelas armas de São Jorge, também se junte a Mug, né? Para ir para a guerra. E é realmente isso que São Jorge oferece, né? A força para a luta. Cada dia mata um leão, né? Cada dia mata Não, por favor, nós salvamos leões. É mesmo, gente, olha. Nós salvamos um leão por dia, matamos dragões. Isso. Os dragões do preconceito, da desigualdade, né? Então, que é isso que é a luta do dia a dia, a luta diária do povo brasileiro, onde o povo brasileiro busca em São Jorge essa força, né? Essa força imaginária para poder vencer toda essa batalha aí entre o bem e o mal, né? Que é essa figura mitológica do dragão. Vale lembrar também que São Jorge, ele é um santo que ele é questionado dentro da própria Igreja Católica. Sim, né? ele foi Então, a excluído gente uma foi vez do excluído Santoral uma Católico. vez. Ele foi excluído. Foi o Papa João Paulo II que retornou com ele para o Santoral Católico, Sim. porque tem uma narrativa muito engraçada que fala que em um determinado momento, o santo, numa procissão, ele cai do andor, e aí a lança do santo espeta um homem, fere, né? E esse homem vem a óbito. E a imagem do santo vai presa. E aí ele é expulso, ele é retirado do Santoral Católico, né? E aí com isso aí o Papa João Paulo II é que traz São Jorge de volta, né, para esse mundo, né, para o Santoral Católico. E com isso as festividades começam a partir dos 23 de abril, porque na verdade São Jorge vem para o Brasil com a família real. Né? Vem para o Brasil com Dom João VI, por ser padroeiro de Portugal. Dom João VI era devoto, fiel, né? E aí ele traz São Jorge, mas para acompanhar a procissão de Corpus Christi. Olha aí, ó. Da família real. Né? Corpus Christi, tapetes, São Jorge, sabe? enredos que se conversam. Então, São Jorge vem para o Brasil e aí ele ganha as ruas, mas para a procissão, porque ele tinha um título, né, dado por Dom João VI, do guardião do corpo de Cristo. Então ele vinha à frente, né, a imagem de São Jorge vinha à frente de um cavalo branco, né, e a procissão de Corpus Christi vinha logo atrás. Então São Jorge vinha na frente guardando o corpo de Cristo. Então a gente também tem uma ala assim no carnaval. E o dia 23 é comemorado por quê? Por causa que foi a data da morte mesmo, foi quando São Jorge foi decapitado, no 23 de abril de 303, depois de Cristo, né? Então, assim, são muitos anos, né? Então, por isso, assim, às vezes existe essa dúvida ainda que paira no ar, em algumas narrativas, que se realmente São Jorge existiu, né? Porque, assim, para a Igreja Católica, os documentos, os dados são muito antigos, então não tem, né, muita coisa concreta, né, registrado, né, da história de São Jorge. Mas a gente conseguiu bastante coisas, né? Por aqui, pela conversa, você vê que a gente pesquisou. Mas não pesquisa, a gente tentou entender um pouco também do que era o santo, né? E o milagre que fez com que São Jorge se tornasse santo, que ele é canonizado. Depois de enterrado vivo, ele curou uma criança, ela era cega. Esse é o milagre de São Jorge. Pouca gente conhece essa história, né? E foi é o único documento que tem
desse período, mas não é o que a gente está contando agora, né? A gente está contando já ele, já canonizado, já presente no Brasil, mas todo mundo ficou curioso na MUG para poder saber quem era São Jorge, o que ele tinha feito. E, enfim, é um trabalho fantástico que o Carnaval faz, É que uma acaba aula, que né? todo É uma aula. mundo passa a estudar o enredo. Sim. Estudar essa situação e tal é muito, muito, muito enriquecedor para a escola. A gente fala, né? Escola, né? Escola de samba, É. escola, aprender. Sim. Quem que não aprende com samba, quem que não aprende com desfile, com tudo aquilo que as escolas se propõem a contar, seja de cidade, seja de pessoas, como foi ano passado, né? Da MUG, ou mesmo aí a parte religiosa, enfim. Todo mundo aprende muito, eu acho que a gente tem essa capacidade, essa característica das escolas de samba e é muito bom. Aí eu queria falar um pouquinho do samba enredo, que é o coração ali do desfile, que pulsa, né? E as escolas sempre têm uma preocupação, né, com a criação dos seus samba enredos, mas a gente sabe que levanta, né, a arquibancada, que a galera vibra junto. Como é que foi pensado esse samba enredo? Como é que foi pensado aí? Tem alguma parte ali que vai contar e que aquela parte ali sobe e a galera vai junto? Foi pensado? Como é que está sendo essa expectativa? Então, assim, o processo de escolha, na verdade, foram 15 sambas, não foi, Patrick? 15 sambas. 15 enredo. sambas inscritos. E assim, o processo foi muito acirrado, né? Porque Nós abrimos concurso, né, para escolher o samba enredo. cada um ali, naquele momento, tinha a sua preferência, né? E aí quando chega na final, aí o sarrafo aumenta, aí você tem que falar, não, é esse, né? Não tem jeito. E aí então ali a gente vai pontuando, né? O que pode acontecer de melhor na avenida, por exemplo, o nosso primeiro refrão, no refrão do meio, né? Que tem essa virada do catolicismo e para o sincretismo, né? Eu acho que devido ao desejo de todo o folião da MUG, das pessoas em ter essa pegada, né, africanizada, eu acho que ali vai ser o boom, né, dentro da De causar avenida. aquele Aquele arrepio. arrepio, né, verdade, fazer aquelas pessoas se tremer, sentir, Eu né? acho que vale muito assim a gente dizer como que foi o processo de escolha do samba enredo, que um bom samba ele vai vir de uma boa sinopse, Sim. né? Então o enredista e o carnavalesco elaboraram uma boa sinopse e aquilo fez com que os escritores se empolgassem de ficar assim, ligando, fazendo contato com a escola praticamente o dia inteiro, tirando dúvida com o carnavalesco e com o enredista. Então isso facilitou muito o processo, ter uma sinopse bem desenhada para que saísse um bom samba. O resultado disso foi o seguinte, uma disputa acirrada na quadra, Foi. nós enchemos a quadra no mês de julho, muito no pré-carnaval, né? Foram 3 finais de semana, 3 etapas, em que a diretoria, que é quem assume todos os riscos do carnaval, é a diretoria executiva. Então a gente achou por bem fazer com que a gente também escolhesse o samba enredo. Então a gente dá nota, a gente participa e todo mundo entende um pouquinho de carnaval, acaba que ajuda na escolha do samba enredo. O que é mais legal. Dos 3 sambas finalistas que foram até a final, todos 3 tinham condições técnicas de ir para a avenida. Nós tivemos uma safra excelente e 3 sambas que tinham condição de garantir uma boa nota, né? Esse samba foi escolhido assim por preferência, pela comunidade, mas a gente teve muita coisa boa que aconteceu e deu um sacode na comunidade. Todo mundo começou a trabalhar em prol de São Jorge muito mais cedo, né? Nós tivemos eventos cheios aí desde julho, agosto, setembro. Foi surpreendente mesmo, principalmente a final do concurso, porque a quadra da MUG estava lotada no mês de julho. E assim, para o Carnaval Capixaba, Não é uma realidade comum. você ter uma quadra de escola de samba justamente no inverno, né, julho ali, né, você ter uma quadra cheia, né, e todo mundo pulando, todo mundo cantando, todo mundo vibrando, né, cada samba com a sua equipe, com a sua turma, com as suas torcidas, né, com seus cenários, porque foi muito legal, porque cada compositor ali, cada grupo construiu um São Jorge da forma que interpretou. Uns levaram atabaque, outros levaram fogos, outros levaram faixa, outros distribuíram espada de São Jorge. E quando a gente assistia do alto, então isso contribuía também. Teve um grupo que levou até um São Jorge inteiro, né? Então a gente que estava no processo de escolha, aquilo nos emocionava, né? Para que a gente pudesse, era o nosso termômetro também, porque assim, a gente está num processo ali que era no meio do ano, né? Ainda no final do primeiro semestre, iniciando o segundo semestre, então a gente ficava assim, será que é esse mesmo? Será que isso aqui, quando chegar lá em dezembro, isso vai acontecer?
né? Mas ele está dentro da proposta, ele está dentro do... Porque tem muita gente que acha que o samba enredo, ele é a primeira coisa a ser feita. Não, ele é o complemento, ele é a sonoplastia daquilo tudo que já está pronto, né? Então, ele tem que casar com o projeto, né? Com a plástica que já está toda projetada ali, está elaborada, né? E aí, assim, porque antigamente era assim, né? O carnaval era se fazia o samba enredo, né? Porque não tinha roteiros, né? Não tinha nada disso. Isso foi o Joãozinho 30 que criou toda essa história de roteiro, né? O desfile ser contado por etapas, por setores, né? Porque ele dizia que o desfile de escola de samba era uma grande ópera, né? A céu aberto. Então precisava ter um roteiro ali a seguir, né? E isso foi em 76, 75, né? Salgueiro, e aí De lá ele pra cá a gente nunca mais teve paz, porque tem que ter roteiro, tem tem que que ter ter tudo. história, tem Ele que foi explicar muito odiado pelos tudo. compositores da época, né? E aí, com isso, porque ele mudou a cara do carnaval, porque ele, né? Ele partiu, mas fez uma história, deixou um legado, e tem o título, né, do Papa do Carnaval, o Joãozinho 30 recebeu, né, do povo brasileiro, das escolas de samba, porque ele que inventou tudo isso, gente no carro alegórico, mulher pelada, peito de fora, né, O luxo, né? A o luxo assinatura do até. luxo é Joãozinho Porque ele 30. dizia, né, quem gosta de luxo é o pobre, né? Intelectual gosta de pobreza, né? Quem gosta de miséria é intelectual, né? Então, ele que criou todo esse processo. E aí, com isso, a gente vem fazendo. A gente, né, o carnaval vai se aprimorando, vai, né, vai evoluindo, como a vida evolui, o carnaval também tem esse processo, né, de evolução. E aí a gente vai acompanhando. E o nosso processo também é igual hoje, né? Tem que seguir, a gente constrói um roteiro, faz um texto mestre primeiro, que é a sinopse, que é esse texto que vai guiar todo o processo do carnaval, a construção, né? E dali a gente extrai o que vai virar fantasia, o que vai virar alegoria, e depois a junção da música, né? Do samba, aí Por isso que para é ver. samba de enredo. É É, o samba do tema é. que está sendo contado. E para quem ouviu e ficou com vontade de sair na MUG também, ainda tem. Hoje, no dia da gravação, porque se você estiver vendo, talvez quando você fizer o contato, talvez já não tenha mais. Ainda tem vaga? Como que faz para procurar? Essa eu vou deixar para a Patrick responder. Vamos fazer o seguinte, olha. A MUG, ela tá aberta sempre, né? Nós temos foliões que participam com a gente. Nesse ano, nós conseguimos, assim, antecipar um pouco a venda das fantasias. De 12 alas comerciais, a gente só tem 2 disponíveis. E eu vou deixar o telefone de contato para quem quiser fazer o contato, que não consiga desfilar agora ou consiga depois, mas sempre pode fazer o contato com a Michele Spalenza, no 27 999 76 6936. E aí ela vai explicar direitinho o que tem disponível, como que faz para poder desfilar, preço, forma de pagamento. O telefone vai estar aqui na tela, só você Isso. dar um pause aí no vídeo e anota. Mas Gente, pode ir lá Tudo na bem. quadra também, Pode ir né? na Se não quiser quadra, ligar. participe dos eventos, participe do nosso ensaio técnico, que vai acontecer também uma semana antes do desfile. E vai ser, assim, um carnaval muito esperado, assim, pra gente. E para fechar, assim, o que você pode dar rapidamente de spoiler? O que pode esperar da MUG agora em 2025, nesse carnaval? É um grande São Jorge, né, que está sendo preparado. Isso aí eu vou falar porque não. As pessoas vão ver e todo mundo me pergunta: como é que vai ser o São Jorge? Como é que vai ser? Vai ter o São Jorge? Falei, claro que tem que ter o São Jorge, né? Então o nosso São Jorge está sendo construído lá para esse dia de desfile tão esperado. Ele vai chegar a quase 5 metros de altura, só de escultura, né? Então você imagina depois onde é que a MUG vai colocar esse São Jorge, que eu não sei depois, né? Vai ter que fazer um altar para Vamos colocar botar no esse meio São... da quadra, É. com 3 estrelinhas. Pois é. Não, ele segurando. Olha aí, ó. Com 3 estrelas, Ó. isso aí. Não é uma bandeira com 3 estrelas. Isso Não, com aí. 3 não, com 10, né? Porque 10 essa é a 10ª estrelas. estrela, que aí, né, a tão sonhada 10ª estrela, né, não só a comunidade, mas eu acho que o presidente, né, ele nesses anos todos aí de batalha, ele almeja, né, ele sonha com esse tricampeonato. Esse foi um dos motivos que ele me trouxe de volta junto com a diretoria, né? Que ele dizia que ele quer se aposentar do carnaval, mas ele quer que eu dê a ele esse tricampeonato. Falei, mas não é fácil, né? Tem que trabalhar muito. Não Mas depende só de mim. Eu acho assim que no desfile as pessoas têm que ficar atentas. Lógico que a MUG vai manter a assinatura, né, de um desfile com uma plástica bonita. Peterson está fazendo o carnaval que eu falo que é o carnaval do Niemeyer, que é muito limpo. Você consegue entender, fazer leitura do que está sendo apresentado, mas que as pessoas ficassem atentas ao segundo setor da escola,
que é quando tem uma transição, que a escola sai do santo católico e aí vai para o sincretismo, né, que é onde São Jorge encontra Ogum. Eu acho que vai ser um grande momento de desfile, acho que todo mundo pode ficar atento que vão ter grandes surpresas por ali. Maravilha. É porque, na verdade, a gente fala que é um dois em um, né? Digamos assim, né? É o mesmo santo com duas roupagens, digamos assim. Maravilha. Gente, olha, a gente só ficou com vontade de chegar o dia e quando estiver no dia lá acontecendo, a gente vai falar assim, nó! A gente deseja, de fato, um desfile grandioso, que cumpra os quesitos, e supere as expectativas e que vocês tenham sucesso na avenida. Que seja, né, a coroação do trabalho de vocês e de todas as escolas ao longo de todo esse período de preparo, de estudo, de desenvolvimento, enfim, de dedicação de vocês, da costureira, do soldador do e dos artesão, de da todos que equipe estão toda. envolvidos, assim, que é um trabalho grandioso. De verdade, muito obrigado. Obrigado, Peterson, Patrick. Sucesso para vocês. Muito sucesso. Obrigado, gente. Obrigado, a gente que A agradece, gente né? agradece muito, assim, eu acho que a correria da preparação do carnaval é muito mais gostosa que o desfile em si. A gente gosta Que é muito do rápido, né? pré-carnaval. É Então, estressante. assim, é estressante, mas o que é mais Mas é gostoso gostoso. também na MUG, essa vontade de, assim, não se contentar e fazer muito o óbvio, o que é básico, assim. Quem estiver assistindo o desfile, que se preparem, que vem o espetáculo. Maravilha. Então, ó, Vai ser fiquem um grande preparados. carnaval. Fiquem preparados que tem surpresa vindo aí, então. E se você gostou, já fique ligado que tem um próximo episódio chegando aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.